Olá, bom dia. Seja bem-vindo nessa quarta-feira, dia 5 de janeiro. Você vai ver nessa edição, maioria da população diz em consulta pública que é contra a receita médica para vacinar crianças. Dobra valor que o brasileiro pode trazer na bagagem quando viajar ao exterior. Vamos falar também sobre a nova cepa que foi detectada na França e no Chile, um zoológico começa a vacinar animais contra a Covid. O Ministério da Saúde realizou ontem audiência pública para discutir a vacinação contra a Covid de crianças de 5 a 11 anos de idade. A decisão final do Ministério sobre vacinar ou não as crianças e como isso vai acontecer deve ser formalizada hoje. A audiência pública contou com a participação de especialistas e foi realizada nesta terça-feira no auditório da Organização Pan-Americana de Saúde em Brasília, para discutir a vacinação de crianças contra a Covid-19. Também estavam presentes parlamentares e representantes de entidades médicas. A secretária especial de enfrentamento à Covid no Ministério da Saúde, Rosana Leite, disse que a realização da audiência demonstra o compromisso do governo federal com amplo debate e é um importante instrumento para pluralizar a discussão e definir as estratégias da vacinação do público pediátrico. Nesse sentido, no exercício de nossas atribuições legais, bem como na proteção do direito fundamental à vida e à saúde, nossa secretaria, a Secovid, nova, resolveu utilizar o instrumento consulta pública e audiência pública, bem como os subsídios de nossa Câmara Técnica Assessora, órgãos reguladores, sociedades de especialidades médicas, para a tomada de decisão de assunto tão relevante e de extrema importância nesse momento da pandemia, que é a vacinação não compulsória de crianças de 5 a 11 anos. Estas em pleno desenvolvimento e com as peculiaridades inerentes e ímpar nas várias questões que as envolvem. Tivemos, senhores, 99.309 pessoas que participaram nesse curto intervalo de tempo, cujo documento ele esteve para consulta pública, sendo que a maioria se mostrou concordante com a não compulsoriedade da vacinação e a priorização das crianças com comorbidade. A maioria foi contrária à obrigatoriedade de prescrição médica no ato de vacinação. A população pôde participar enviando perguntas pelo WhatsApp. Eles tiveram que se identificar e informar a quem a pergunta seria feita. Todos os participantes da audiência tiveram que declarar que não têm interesses políticos ou financeiros com relação ao assunto antes de falar. O secretário em Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, informou que as ocorrências de Covid entre crianças correspondem a 0,34% dos casos registrados no Brasil de março de 2020 a dezembro de 2021, sendo 6.324 ocorrências na faixa etária de 5 a 11 anos, com 311 óbitos. A Sociedade Brasileira de Pediatria também apresentou dados e fez um alerta sobre a mortalidade entre as crianças. Sem dúvida, a doença tem um impacto muito maior entre adultos do que entre crianças, particularmente no grupo de crianças ao qual a gente, discute hoje estratégias de prevenção. Entretanto, isso nos distraiu e nos tirou a atenção da relevância que essa doença tem para a população pediátrica. Se não vejamos os dados, nós temos aqui até o momento 22 milhões de casos registrados aqui no país, mais de 600 mil mortes por Covid-19. Isso representa uma letalidade, que é o termo que a gente usa para expressar a chance de morte nos casos diagnosticados com a doença, de algo entre 2,5% e 3%. Entre essas mortes por Covid-19, até outubro, que é aproximadamente 2 meses atrás, nós tínhamos 2.500 dessas mortes registradas em crianças. Isso representa, de fato, um número muito pequeno dentre o total de mortes. São apenas 0,4% das mortes no país. Houve também, até o momento, o registro de 34 mil hospitalizações por Covid-19 no grupo de 0 a 19 anos de idade. Se nos detivermos a esses números, nós chegamos à conclusão que
para cada uma dessas 34 mil hospitalizações, uma vez que um pai ou uma mãe internava uma criança com Covid-19, o risco de morte era de 7%. Ou seja, a cada 15 crianças hospitalizadas com Covid-19, uma delas, infelizmente, acabava sendo vitimada pela Covid-19. Boa parte das que sobrevivem com sequelas cognitivas, sequelas respiratórias, sequelas cardiovasculares, além do impacto que essa doença traz. Uma nota de alerta da Sociedade Brasileira de Pediatria, publicada no dia 28 de dezembro, chama a atenção que taxas de letalidade e de mortalidade associadas à Covid-19 em crianças e adolescentes menores de 19 anos são muito maiores no Brasil que as registradas em outros países, como Estados Unidos e Reino Unido, por exemplo, destacando uma carga de doença com maior gravidade neste grupo etário no nosso país. As crianças também podem sofrer sequelas pós-Covid-19 ou evoluir com doença grave, sendo também citada a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, uma das mais graves. No Brasil, até 13 de novembro de 2021, foram confirmados 1.377 casos de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica associada à Covid-19 em crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. E 27,4% desses casos aconteceu em crianças de 5 a 9 anos. A Anvisa, que no mês passado aprovou o uso da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos, também foi convidada para participar da audiência pública desta terça-feira, mas não compareceu. Em ofício, informou ao Ministério da Saúde que já apresentou todas as informações sobre o tema e não teria novos elementos para contribuir com a discussão. O ofício enviado pela Anvisa à Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde detalha os motivos. O documento a que a reportagem teve acesso diz que a aprovação da Anvisa veio após análise técnica criteriosa de dados e estudos clínicos conduzidos e apresentados pela Pfizer, que concluiu que a vacina é segura e eficaz para crianças. Diz ainda que a análise contou com a avaliação de especialistas de várias associações e sociedades médicas e que todos os pareceres sobre o tema estão disponíveis publicamente e foram compartilhados com o Ministério da Saúde ainda em dezembro do ano passado. O Ministério da Saúde já emitiu recomendação favorável à vacinação de crianças de 5 a 11 anos e deve formalizar a decisão nesta quarta-feira, além de explicar como essa imunização vai ser realizada. Segundo a Pfizer, a eficácia da vacina no público pediátrico é de 90,7%. As doses para as crianças serão menores que para os adultos e os frascos da vacina terão uma cor diferente para evitar erros na imunização. A variante Ômicron do coronavírus já representa a metade dos novos casos de infecção registrados na cidade de São Paulo. O município contabilizou 69 infecções pela nova variante. Os dados são preliminares e o processo de genotipagem das variantes da doença foi feito em parceria com o Instituto Butantan. Esse processo é utilizado justamente para monitorar os tipos de cepas que circulam na cidade. São Paulo já registrou pelo menos 110 casos de flurona, que é a infecção simultânea de gripe e Covid-19, 59 só na capital. Segundo especialistas, a alta de casos da gripe pode ter sido causada pela variante Darwin, H3N2, que escapa da vacina contra a influenza que foi aplicada no ano passado aqui no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que em um intervalo de 9 dias foram confirmados quase 800 casos de Covid nos cruzeiros brasileiros. Com esse crescimento, a temporada teve que ser suspensa por um período. Depois de recomendar a suspensão da temporada de cruzeiros no país até 21 de janeiro, a Anvisa informou que quase 800 casos de Covid-19 foram confirmados a bordo das embarcações atracadas na costa do Brasil somente entre os dias 26 de dezembro e 3 de janeiro. Segundo a agência, desde que a temporada de 2021-2022 dos cruzeiros teve início, em novembro do ano passado, 829 pessoas, entre tripulantes e passageiros dos navios, foram diagnosticadas com o novo coronavírus. Desse total de casos, só 31 foram confirmados entre 1º de novembro e 25 de dezembro. Os 798 restantes foram registrados na viagem de Ano Novo.
Para a Anvisa, esse aumento brusco se deve à rápida propagação da variante Ômicron. De acordo com a agência, 502 casos de Covid foram diagnosticados entre tripulantes, o que representa 60% dos casos positivos a bordo das embarcações. Em reunião de autoridades sanitárias e os estados e municípios onde os navios foram atracados, prevaleceu a posição da Anvisa pela suspensão provisória da temporada de navios de cruzeiro no Brasil até que se obtenham novos dados para melhor avaliação de eventual cenário de retomada. O presidente Jair Bolsonaro segue internado em São Paulo. O quadro de saúde apresentou melhora e não será necessário realizar cirurgia. A nota do Hospital Vila Nova Star informa que o quadro de suboclusão intestinal do presidente se desfez e, por isso, não haverá necessidade de realizar cirurgia. Bolsonaro começou nesta terça-feira uma dieta líquida, apresentou evolução clínica e laboratorial e não há previsão de alta. Pelas redes sociais, a primeira-dama Michele Bolsonaro agradeceu as orações ao presidente e publicou nesta terça-feira uma foto de Bolsonaro fazendo caminhada pelo corredor do hospital, acompanhado de seguranças. Bolsonaro foi internado na madrugada desta segunda-feira em um hospital particular de São Paulo, depois de passar mal após o almoço de domingo. No início da noite, o Hospital Vila Nova Star informou que o presidente Jair Bolsonaro evoluiu com boa aceitação à dieta líquida, o que motivou a retirada da sonda nasogástrica e que o trato digestivo do paciente mostra sinais de recuperação, mas até o momento não há previsão de alta. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão, que estava suspensa desde 2017, vai voltar. O decreto do presidente Jair Bolsonaro, publicado ontem no Diário Oficial da União, estabelece inserções já no primeiro semestre, sempre às 7h30 e às 10 horas da noite. As propagandas estaduais estão marcadas para segundas, quartas e sextas e as nacionais às terças, quintas e sábados. O tempo para cada sigla continuará valendo conforme o tamanho da bancada na Câmara dos Deputados. E o tempo deve ficar encoberto em grande parte do país, apesar das altas temperaturas, tem previsão de pancadas de chuva em algumas regiões. Vamos conferir a previsão do tempo para essa quarta-feira em algumas cidades do país. Em São Paulo, o tempo vai ficar parecido com ontem, máxima prevista de 28 graus e previsão de chuva a qualquer hora do dia. No Rio de Janeiro, a temperatura pode chegar a 30 graus. O tempo deve ficar abafado e tem previsão de chuva no início da tarde. Em Ponta Grossa, no Paraná, a máxima não vai passar dos 27 graus. Já em Boa Vista, em Roraima, o dia deve ficar quente e os termômetros podem marcar até 34 graus. Em Jitaúna, na Bahia, o tempo deve ficar mais firme e a máxima deve chegar até 32 graus. Depois do intervalo, vamos falar sobre a nova cepa que foi detectada na França e ainda no Chile, um zoológico começa a vacinar animais contra a Covid. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 47 minutos no horário de Brasília. O mundo registrou mais um recorde no número de infecções por Covid em um único dia. Foram mais de 2.590.000 novos casos em 24 horas. Esse número foi impulsionado novamente pelos Estados Unidos, que teve cerca de 869.000 novas confirmações no período. Os dados são do Our World in Data, projeto ligado à Universidade de Oxford. O Brasil voltou a registrar o maior número de casos diários de Covid desde outubro. Isso porque estados começaram a normalizar a divulgação dos dados. Em 24 horas, o Brasil registrou mais 175 mortes por Covid-19. Agora são 619.384 vítimas da doença desde o início da pandemia. Também foram confirmados mais 18.759 casos de infecção por coronavírus de um dia para o outro. Mais de 22.323.000 diagnósticos já foram confirmados para a doença. A média móvel de mortes está em 97 vítimas. Segue abaixo de 200 pelo 31º dia seguido. A curva apresenta tendência de queda de 31%. Mas é preciso lembrar que a ausência dos dados de alguns estados interfere nessa redução. A média móvel de casos indica 9.876 registros diários.
Agora apresenta tendência de alta, com uma variação de 146% em relação a 2 semanas. No mapa da evolução da doença por regiões, hoje, 8 estados indicaram alta: Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Pernambuco, Rio de Janeiro e Sergipe. Outros 6 estados estão em estabilidade: Acre, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia e Tocantins. 13 unidades da federação apresentaram queda: Alagoas, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. E vamos agora falar sobre a vacinação. Quase 333 milhões de brasileiros já tomaram ao menos uma dose da vacina contra a Covid e cerca de 13% tomaram a dose de reforço. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 161 milhões e 496 mil pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 75,71% da população, enquanto mais de 143 milhões e 762 mil brasileiros tomaram a segunda dose, o que representa 67,39% da população. E a dose de reforço, a dose adicional, já foi aplicada em mais de 27 milhões e 644 mil pessoas, 12,96% dos brasileiros. Foi detectada no sul da França, perto da área de Marsella, 12 casos relacionados a uma nova variante do coronavírus, denominada IHU. Os cientistas a definem como uma combinação atípica com 46 mutações e 37 supressões. De acordo com o artigo, o primeiro registro foi em um homem totalmente vacinado que havia retornado em novembro de uma viagem a Camarões, na África. Ele teria apresentado apenas sintomas respiratórios leves. Até agora, não existem sinais de que essa nova variante seja mais perigosa que as outras que a gente já conhece. O primeiro-ministro israelense Naftali Bennett disse ontem que a quarta dose da vacina contra o coronavírus aumenta em 5 vezes os anticorpos. O anúncio foi realizado pelo primeiro-ministro do país, Naftali Bennett, em visita ao hospital que realizou o ensaio. Bennett disse que a aplicação da quarta dose em funcionários no Hospital Sheba demonstrou que o procedimento funciona. Israel já administra a quarta dose em pessoas com imunidade baixa, maiores de 60 anos e profissionais da saúde. No Reino Unido, a onda de infecções pela variante Ômicron quebrou um novo recorde nesta terça. Em 24 horas foram registrados 218.724 contágios por Covid. O número inclui casos registrados com atraso após um fim de semana prolongado. O cenário deixa o país frente a uma crise hospitalar iminente devido à escassez de trabalhadores da saúde, doentes ou isolados. Seguindo as medidas do chamado Plano B que introduzimos antes do Natal, temos a chance de sair dessa onda de Ômicron sem fechar o país mais uma vez. Podemos manter escolas e negócios abertos e podemos encontrar uma maneira de conviver com esse vírus. Mas as próximas semanas vão ser desafiadoras, tanto no Reino Unido como em todo o mundo. Não há como escapar do fato de que alguns serviços serão interrompidos por faltas de funcionários. Do outro lado do Canal da Mancha, na França, os mais de 300 mil casos em 24 horas também estabeleceram um novo recorde nesta terça. O aumento de contágios de Covid-19 devido à variante Ômicron levou o famoso estilista italiano Giorgio Armani a cancelar desfiles programados em janeiro para o outono e inverno em Milão e o desfile de alta costura para a primavera-verão em Paris. E já está valendo o novo limite de isenção para compras no exterior. Agora a cota é de $1.000, o dobro do valor que estava em vigor há 26 anos. A Receita Federal ampliou de $500 para $1.000 o limite de isenção tributária para mercadorias trazidas de outros países por via marítima ou aérea. A medida também eleva de $300 para $500 as cotas de compras efetuadas em lojas Duty Free por passageiros que chegam ao país por terra, rio ou lago. Segundo o Ministério da Economia, essa alteração visa readequar os valores de isenção nas fronteiras terrestres após o aumento da cota desse tipo de compra para passageiros de avião, aplicado em 2020.
Na tentativa de conter os protestos contra o aumento do preço do gás liquefeito de petróleo, o presidente do Cazaquistão decretou estado de emergência. A capital econômica da antiga República Soviética viveu cenas de caos na noite desta terça-feira. A polícia entrou em confronto com milhares de manifestantes, dispersando os protestos com bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo. A população foi às ruas expressar seu descontentamento com o aumento do gás liquefeito de petróleo. Uma multidão marchou pelo centro de Almaty, repetindo palavras de ordem contra o governo e às vezes atacando veículos. Serviços de mensagens como WhatsApp, Telegram e Signal não funcionavam à noite no país, onde este tipo de manifestação é pouco frequente. O estado de emergência vai de 5 a 19 de janeiro, com o estabelecimento de um toque de recolher das 23 às 7 da manhã. E olha só, um zoológico do Chile iniciou a vacinação de animais contra a Covid. A iniciativa é um experimento único na América Latina. Charlie é, aos 3 anos, um imenso tigre de Bengala, a maior espécie de felino do mundo. Aos 26 anos, Sandai é um orangotango único na América do Sul, com grande potencial para a reprodução de uma espécie sob grave ameaça de extinção. A ideia, efetivamente, é proteger os animais. A ideia é proteger os animais, os mais suscetíveis a contrair o coronavírus, e ao mesmo tempo monitorar se a vacina gera imunidade e quanto tempo dura o efeito. Processos muito semelhantes aos que são feitos na medicina humana. Muito parecido aos processos que se fazem em medicina humana. A vacina ainda está em fase experimental e foi desenvolvida apenas para animais. 10 animais receberam a segunda dose no Buin, um dos maiores zoológicos privados da América Latina. Várias espécies de macacos e grandes felinos têm maior probabilidade de serem infectadas. Nenhum caso de infecção animal foi relatado no parque chileno, mas nos Estados Unidos, 6 leões africanos, um tigre de Sumatra e 2 siberianos do zoológico de Washington foram tratados após teste positivo para a Covid-19. Antes, gorilas do zoológico de Atlanta, Geórgia, também testaram positivo para o coronavírus. E um filhote de panda foi flagrado em um zoológico em Washington, rolando na neve. A cena inusitada aconteceu durante uma nevasca na capital dos Estados Unidos e até os moradores da cidade não resistiram e também se arriscaram em uma guerra de bolas de neve. Um divertido flagra pelas câmeras do Zoológico Nacional do Smithsonian. Um filhote de panda gigante foi visto brincando na neve dentro do recinto da instalação em Washington. O panda rola e desliza colina abaixo enquanto a capital americana é atingida por uma forte tempestade de inverno. Mas não foram só os pandinhas que transformaram a nevasca em brincadeira. Moradores da capital dos Estados Unidos foram às ruas para uma guerra de bolas de neve. O evento foi organizado por um grupo não oficial voltado para a gélida prática. Dezenas de pessoas participaram da disputa após um hiato de 1 ano devido à pandemia da Covid-19. A nevasca afetou o transporte em geral, forçando o fechamento de escolas e serviços federais. De acordo com as previsões oficiais, a tempestade vai deixar entre 12,7 e 25,4 centímetros de neve em Washington. A brincadeira ocorre no momento em que os Estados Unidos registram um recorde global de contágios pela Covid-19, com mais de 1 milhão de infectados em 24 horas. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Às 10 horas tem mais informações com a Juliana Dariva. Eu volto à 1 da tarde e espero você, é claro.